O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, entregou ao TSE um documento com quase 7 mil nomes de pessoas que tiveram contas julgadas como irregulares. E neste caso, quais podem ser as consequências para os possíveis candidatos? A gente entrevista Guilherme Barcelos, advogado especialista em direito eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Guilherme, muito obrigada. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento em que a gente vive pós-lei da ficha limpa e o que isso tem a ver agora com a possível impugnação dessas candidaturas. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Sidney. É um prazer muito grande falar com vocês. Bom, eu acompanhei e tenho acompanhado as notícias acerca dessas chamadas listas, né? Listas de pessoas que têm contas julgadas irregulares. O TCU mesmo enviou ao TSE essa lista. E isso também ocorre no âmbito dos tribunais de contas dos estados. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de destacar, e me parece interessante, Luciana e Sidney, é que essas listas elas são apenas informativas, não é? Não quer dizer que essas pessoas estejam inelegíveis. O fato de ter contas julgadas irregulares não atrai por si só a pecha de inelegibilidade a quem quer que seja. O que vai determinar se uma pessoa está ou não inelegível não é a existência, portanto, dessa desaprovação de contas, mas sim o conteúdo da decisão de desaprovação. E por que é que eu trago essa questão de início? Porque tenho visto, não é o caso de vocês, por óbvio, que bem informam, mas tenho visto o pipocar de algumas notícias em jornais país afora, dando conta da liberação da chamada lista de inelegíveis. Mas não é disso o que se trata. Reitero, portanto, para início de conversa, o fato de uma pessoa estar incluída nessa lista, como tendo contas contra si julgadas irregulares, por si só, não faz com que essa mesma pessoa seja ou esteja inelegível. Guilherme, é muito importante seu alerta, porque há casos de cadastro mal feito, há casos de reprodução de dados incorretos, há casos de preenchimento indevido. Mas um candidato que se quer amanhã, quem sabe, ser um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um governador, um presidente da República, não deveria ter uma assessoria jurídica ou ter contadores profissionais para fazer isso, que é simples para o profissional e às vezes difícil para o candidato? Não tenha dúvida alguma. E eu diria, Sidney, que a necessidade de uma advocacia especializada e de um setor de contabilidade atento, sobretudo hoje em dia, é ainda mais necessária. Eu disse no início, não é toda e qualquer rejeição de contas, desaprovação de contas que vai tornar o sujeito inelegível. Mas há, por outro lado, várias hipóteses pelas quais este mesmo sujeito poderia ali na frente se tornar inelegível. Queres um exemplo? Descumprimento de termos de um convênio firmado, por exemplo, com o município ou por um município com a União. Pagamento indevido de diárias, um tema da hora. Dispensa indevida de licitação e por aí vai. As hipóteses são várias e variadas. E eu, respondendo a tua pergunta, só tenho a concordar com ela. Sem querer puxar a brasa para o meu assado, cada vez mais é necessário uma assessoria jurídica que tenha conhecimento especializada, assim como um setor de contabilidade atento, sem dúvida nenhuma. Ô Guilherme, a lei da ficha limpa estabelece, então, quais as diferenças para interpretar, então, quem fica inelegível ou não em relação a isso? Luciana, a tua pergunta é excelente. E sim, ela estabelece. Nós estamos tratando aqui, basicamente, da causa de inelegibilidade inserida lá na linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei das Inelegibilidades. E o texto legal vai dizer o seguinte: estão inelegíveis aqueles que tenham contra si contas julgadas irregulares, e aí vem um detalhe importante, por irregularidade insanável, configuradora de ato doloso de improbidade administrativa. Portanto, para que uma determinada desaprovação ou rejeição de contas venha a tornar um cidadão inelegível, esta rejeição de contas, esta desaprovação, necessariamente deve ter dado em razão
de uma irregularidade insanável configuradora de ato doloso de improbidade. Fora daí, não há inelegibilidade. Não é toda e qualquer rejeição de contas que atrai inelegibilidade, mas tão somente aquela que tenha se dado porventura em razão de uma irregularidade insanável configuradora de ato doloso de improbidade. Ô Guilherme, desculpa, Sidney, só para complementar então a resposta dele, quer dizer, com a minha pergunta, como configura um ato doloso? Como é que diz que a pessoa teve a intenção mesmo de ter essa irregularidade? O que vai determinar, Luciana, é o conteúdo da decisão, como eu disse. Mas, contudo, todavia, entretanto, há várias hipóteses já consagradas na jurisprudência do TSE que determinam ou dizem acerca do reconhecimento deste ato doloso de improbidade. E eu cito novamente alguns exemplos. Fraude à licitação, dispensa indevida de licitação, superfaturamento de obras, ausência de destinação dos percentuais mínimos de recursos previstos na Constituição, por exemplo, à educação, 25% do orçamento, violação à lei de responsabilidade fiscal, pagamento indevido de diárias, enfim, são todas hipóteses fáticas que farão, segundo a jurisprudência histórica do TSE, com que a Justiça Eleitoral venha, porventura, a reconhecer a existência dessa irregularidade insanável, configuradora de ato de improbidade, e, a partir daí, venha a reconhecer a atração dessa causa de inelegibilidade de face de determinado cidadão. Agora, Guilherme, são tantos candidatos, são tantos partidos, isso no Brasil inteiro, que é preciso uma estrutura bem informatizada, com profissionais e técnicos qualificados por parte dos tribunais, da Justiça Eleitoral, e nem sempre a decisão sai rápido, né? Ela pode ser feita de que maneira, mesmo depois do candidato, por exemplo, que deliberadamente fez algo errado, né? Ele sabe que fez, foi pego ali no gancho, mas ele já está eleito. E aí? Vamos lá, ótima pergunta. Nós temos hoje, eu estava acompanhando o programa e vi uma referência de vocês acerca do curto prazo de campanha, né? O fato é que nós tínhamos uma campanha de 90 dias, hoje nós temos uma campanha de 45 dias e o calendário eleitoral, Sidney, ele permaneceu basicamente o mesmo, quanto aos prazos, quanto ao momento de apresentação dos registros de candidatura e etc. E o fato é que a Justiça Eleitoral hoje, ainda que preste um serviço de excelência, não consegue decidir essas questões a tempo. E isso é uma defesa da Abradep, por exemplo, isso traz um problema, que é um problema de instabilidade. E realmente, em 45 dias, não tem como resolver todas essas questões, ainda mais em uma eleição geral, cujo número de candidatos é muito maior, e essas questões naturalmente vão terminar no TSE, que em eleição geral funcionará, salvo na eleição presidencial, evidentemente, como instância ordinária, instância recursal ordinária. Então esse realmente é um problema. O que é que eu posso te dizer, todavia? A campanha, os registros de candidatura, né, já foram apresentados em grande parte. A partir daí, o que a Justiça Eleitoral precisa fazer? Ela precisa publicar um edital dando ciência pública acerca do pedido de registro de candidatura. A partir da publicação desse edital, todo e qualquer interessado, Ministério Público, partidos, candidatos, coligações, federações e até mesmo o eleitor, poderá apresentar uma impugnação a esse registro, ou, no caso do eleitor, aquilo que a gente chama de notícia de inelegibilidade. Você tem 5 dias para fazer isso. Então, logo apresentada essa impugnação ou notícia, o que é que precisa fazer a Justiça Eleitoral? Precisa notificar o candidato. E assim o fazendo, o candidato terá até 7 dias para apresentar a sua defesa. Somente após a apresentação da defesa, se não for o Ministério Público impugnante ele dará parecer, é que a Justiça Eleitoral virá a julgar este registro de candidatura, acolhendo a impugnação ou não, deferindo o registro de candidatura ou não. Então, veja bem, nas minhas contas e por cima, já foram por aí 20 dias, certo? Desta decisão do tribunal, cabe recurso. Recurso no prazo de até 3 dias. Apresentado o recurso a contrarrazões, também em 3 dias, já vai aí mais uma semana.
Após as contrarrazões, é que o recurso será submetido ao TSE, haverá distribuição, haverá parecer da Procuradoria, o processo vai concluir, será julgado monocraticamente ou pelo colegiado. Então, meu caro Sidney, pelas contas e por cima, eu reitero, já foram aí 40, 45 dias e isso é um problema. Se o sujeito foi eleito, qual é a situação? Nós, advogados, eu confesso, adoramos isso, porque isso, querendo ou não, vai valorizar o nosso trabalho. Mas, sob o prisma democrático, não é nada saudável, justamente porque traz instabilidade ao processo eleitoral. E a verdade é que esse sujeito que foi eleito poderá não levar. E se a candidatura for majoritária, a consequência é ainda mais grave, porque ali na frente, Sidney e Luciana, deverá, sendo mantido eventual indeferimento de candidatura, ser realizada a nova eleição. E aí é um novo chamamento de eleitor, novos procedimentos a serem observados e também novos custos. Para encerrar, tua pergunta foi ótima. Qual é a minha proposta, por exemplo? Nós precisamos antecipar esse período de registro de candidatura. Se a campanha, o período crítico, começa em agosto, nós precisamos estabelecer um prazo de registro de candidatura prévio, de modo que, quando começar a eleição, as coisas já estejam definitivamente estabilizadas. Mas aí, Luciana, tem convenção, né, Luciana? Tem a convenção, né, para essa proposta. Exato. É uma boa ideia, mas vai ter que ter a convenção antes. E político gosta de decidir em cima da hora, com as alianças, né, e tudo mais. O Guilherme, para mostrar a complexidade desse processo, a gente tem até, faço um meia-culpa aqui, porque o jornalismo faz muitas críticas, inclusive, aos atores, né, políticos, e com propriedade a gente faz também, por conta desse sistema, que é da complexidade desse sistema, mas a gente também, às vezes, tem que falar dessa complexidade. Você ainda agora listou aqui, ou pontuou algumas coisas que podem impugnar a candidatura de uma pessoa. E entre elas, improbidade administrativa, entre elas aí, não, por exemplo, vou citar um exemplo, não colocar 25% do recurso na educação. Se a gente tomar só esse exemplo, e toda a sua lista quase se encaixava no que eu vou falar agora, nos últimos 2 anos a gente viveu uma pandemia e a gente noticiou aqui a luta dos prefeitos porque não conseguiam aplicar esse valor na educação porque as escolas estavam fechadas. Então, isso mostra a complexidade do processo brasileiro. Então, quando a gente fala determinada pessoa está sendo julgada e responde por improbidade administrativa, muitas vezes a gente não leva em consideração também a complexidade do sistema, né? De fato, de fato. Essa questão da pandemia é interessante porque é uma situação de anormalidade, né? Então, realmente, nós precisamos, e até tu me dá a oportunidade de esclarecer, separar situações normais, cotidianas, de situações absolutamente anormais, extraordinárias, como foi com a pandemia, e eu diria, ainda tem sido, não é? Agora, o importante, Luciana e Sidney, é sabermos que a apresentação contra um determinado sujeito de uma ação de improbidade não o torna corrupto por si só. A apresentação contra um sujeito de uma ação penal não o torna corrupto por si só. A rejeição de contas aqui ou acolá também não. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, respeitar as regras do jogo, a começar pelo devido processo legal e reconhecer para o João, para a Maria, para o grego e para o troiano, que vigora no sistema jurídico brasileiro, no sistema constitucional brasileiro, a presunção de inocência, né? Tá certo. Vamos agradecer a Guilherme Barcelos pelas explicações. A gente às vezes repete isso todo dia e não entende muito como é que é essa dinâmica, né? E o Barcelos é especialista em direito eleitoral e também membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Muito obrigado pela participação. Até o nosso próximo encontro. Luciana, Sidney, muito obrigado e até a próxima. Obrigada.